Boa tarde, Londrina. Mais um Saúde e Bem-Estar no ar, aqui no nosso Face TV, RTV 36.1. Gente, hoje, que alegria estar aqui de novo. Como eu gosto de estar aqui fazendo ao vivo, viu? E hoje esse programa está demais de especial, uma delícia. Olha, eu quero agradecer ao Salão Marie Chloé, que fica lá no Square Garden, na Ayrton Senna, que tem uma entrada pela Dimas de Barros. Para quem não conhece, é ali no Alto da Palhano, tá, gente? Ao lado da Unimed, aquele centro empresarial bem alto que tem ali. Ali nós temos uma praça de alimentação, tá? Nós temos lojas ali dentro, então vale a pena, tá? Quem está nos assistindo que não conhece, ir até lá para estar conhecendo. Silvia Barrone, essa roupa que está aqui, depois eu vou até tirar um sarrinho com vocês, que foi fazendo essas terapias integrativas aqui, que saiu a onça inteira de dentro de mim hoje, né? Porque eu tô de onça até o cabelo, se duvidar, tá de onça hoje. E eu nunca havia vestido uma roupa assim, tão chamativa. Mas eu adorei, viu? Isso aqui, esse stylist todo aqui foi da Lê, que trabalha lá na Silvia Barrone. Ela bota aqui esse cinto verde. Eu, menina, não vou. Ela bote, olha aí, Lê de Deus, você acertou, viu? As fotos, ó, já tiramos fotos, eu já olhei e as fotos ficaram demais. Pessoal, quero apresentar para vocês agora a minha convidada de hoje, a Lélia Passi. Quem me segue nas redes, ontem eu gravei um videozinho falando que ela estaria aqui, né, para falar de constelação sistêmica, né? Eu já constelei, não sei se é assim que fala, né, Lélia? Sim, é assim. Eu já constelei, fiz outras terapias também das que são integrativas, e eu acho super importante que todos saibam o que é, né? Como que faz, da onde surgiu, como que é, porque a gente ouve muita coisa e muita informação desencontrada. Então, com vocês, Lélia Passi. Queria te agradecer, é um prazer para mim estar aqui, me sinto muito honrada. E queria contar um pouco o que são constelações sistêmicas, porque as pessoas normalmente perguntam: você constela? Como que é isso? É constelação sistêmica ou é familiar? E na verdade as pessoas estão ouvindo mais falar disso, porque desde 2018 o Sistema Público de Saúde implantou a constelação familiar para curar doenças. E no judiciário, né? E no judiciário também. Nós temos também centros de apoio em presídios, porque a constelação ajuda a resolver conflitos e dificuldades na vida, nos grupos que a gente ocupa. Então, toda constelação, na verdade, é sistêmica, porque todos nós pertencemos a algum sistema, a algum grupo. Sim. Ou seja, sistemas são o quê? É o trabalho, são as empresas, a família, são os relacionamentos, as amizades, o grupo do futebol, o grupo que você frequenta de amigas que vai sempre ao cinema junto. Então, na verdade, a gente pertence a vários grupos e a gente exerce alguma influência sobre eles e eles sobre nós. Sim. Então, é isso que trabalha a constelação. Então, por exemplo, no judiciário, ajuda a solucionar casos de homicídios, assassinatos, ou seja, é cientificamente comprovado que tem um resultado, né? Sim. Embora todo mundo confunda e ache algo meio holístico, né? Muito espiritual. Mas não tem nada disso. Exatamente. É uma terapia fenomenológica. Então, há algo por trás que as pessoas têm dificuldade de entender, mas, na verdade, é o jeito que a gente lida com os grupos mesmo, com as relações todas. Lélia, e antes da gente começar, me diz uma coisa. De nós conversando e você me disse assim: eu sou paulistana, sou da Gema. Sim. Então, nasceu em São Paulo. Isso, nasci em São Paulo, estou aqui em Londrina há quase um ano. E olha, gente, ela nem fala porta aberta ainda. Não, ainda não. Estou levemente puxando alguns R's, mas né? muito moderada. É porque isso pega, né? Pega mesmo. Isso pega. Quando você vê, você tá lá, abre a porta. É porque nós somos pezinho vermelho, bem paranaenses, Verdade. Né? E aí você nasceu em São Paulo, trabalhou em São Paulo. Sim. Você é formada em comunicação. Isso. Né? Eu sempre trabalhei com publicidade e propaganda, né? Sou formada em propaganda e marketing. Sempre amei comunicação. E a partir da publicidade, claro, né, eu era redatora e amo escrever. E
o mais legal foi que eu me apaixonei pela publicidade, pela força que o inconsciente tem nas propagandas, né? Que os publicitários convencem as pessoas a comprarem produtos e serviços que instigam as pessoas a comprarem produtos e serviços que necessariamente não vão resolver a vida delas, né? E traz essa sensação de conforto ou aceitação, ou enfim, o que quer que seja. Eu vou brincar aqui. Se você um dia comprou um Jaguar, o Land Rover, foi a propaganda dela. Foi ela que fez você olhar a propaganda e falar assim, nossa, eu quero este carro. Ela já estava lá imaginando, né? Como que... Porque é a nível internacional, mas quando vinha ao Brasil, essas propagandas, quando chegavam, vocês transformavam ela para que ficasse legal. A gente fazia adaptação, né? Eu pertencia ao grupo e a gente fazia adaptação do Brasil e América Latina para 18 países. Que legal, gente. Olha que incrível. Mas vamos para o que interessa, porque eu tenho um monte de pergunta. Eu recebi um monte de pergunta. Eu nem sei se vai dar tempo. Até brinquei com o pessoal, a gente vai mandando no Face, depois a gente tenta responder. Eu já constelei, né? E quando eu fui para fazer a constelação, a consteladora disse assim, olha, escolhe uma área, né? Eu quis constelar família. Sim. Porque eu acho que a gente traz muitas crenças, a gente cresce num lar, né? Sim. Então, até uma determinada idade, os pai e mãe é referência, né? E depois você começa a conviver numa sociedade, você vai se modificando, né? E eu cresci cheia de perguntas. E eu achei muito interessante que quando eu constelei algumas respostas, eu me vi ali, né? Eu me vi num campo e eu comecei a me observar. Não sei se o que eu estou dizendo é coerente, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Essa visão, né? Na verdade, quando você abre quando o constelador abre uma constelação, seja através de bonecos ou em grupo com pessoas, há sempre representantes, né? Então, o que acontece é assim, você consegue enxergar de fora o que você está vivendo através da representação, ou por bonecos ou pessoas. Então, é muito incrível porque você se vê ali de um jeito que você nunca tinha visto antes. Porque quando você está no meio do problema, no meio da questão, é muito difícil da gente enxergar uma solução. E visto de fora, vendo como, por exemplo, no caso da família, suas filhas estão se comportando, ou seu marido, ou sua mãe, seu pai, como as pessoas agem e reagem, né, com a convivência, com os desgastes do dia a dia, você consegue perceber coisas que estavam adormecidas, que na verdade estavam inconscientemente lá, só que você não via. Ô Lélia, e achei muito interessante uma explicação que você me deu de como surgiu a constelação. Quem criou esse método? É um método, né? Sim. Eu gostaria que você explicasse assim rapidamente, um resumo muito breve que você me passou. E aí me esclareceu, abriu a mente, a visão, sabe? A constelação, no caso familiar, mas enfim, sistêmica, a constelação, ela foi criada por Bert Hellinger, um alemão, na década de 60, embora agora esteja super famosa, surgiu em 60, a partir também da programação neurolinguística, a PNL, né, que estuda o inconsciente e desenvolve diversas técnicas e ferramentas para você fazer com que o inconsciente venha à tona e observe crenças limitantes na sua vida, por que de repente a sua vida não flui e tal. A partir desse movimento do PNL, o Bert era teólogo, era terapeuta, né? Era filósofo, era várias coisas, pedagogo, e ele estudava várias sociedades, porque ele, uma época, foi missionário. Sim. Era padre, largou a batina, mas ele foi missionário em vários países, inclusive África do Sul. Ele começou a analisar tribos, clãs, famílias, Alemanha, enfim, Europa, várias comunidades, várias formas dos grupos, né, dos seres humanos se tratarem, e ele percebeu uma coisa muito curiosa. Ele notou que, na verdade, não existem leis para as pessoas que ocupam, por exemplo, uma família, mas todo mundo sabe o seu papel. E ele se questionava, como que todo mundo sabe que você tem que respeitar pai e mãe, que quando seu pai e sua mãe falam, você
reconsidera algumas coisas. Aonde que está escrito isso? Então ele percebeu, como era muito observador e estudioso também, que sempre havia algo por trás, esse algo por trás, que na verdade ele chamou de a constelação mais tarde de movimentos da alma. Ele percebeu que existem movimentos que a gente pode fazer colocando bonecos ou personagens que representem as pessoas daquela família, por exemplo, que você consegue visualizar qual é o ponto de atrito ou conflito que existe. Então ele percebeu isso, por exemplo, em tribos indígenas, ele percebeu isso em tribos Zulus na África do Sul. Então todo mundo, no mundo inteiro, até na Ásia, na China, onde você quiser, todo mundo tem o mesmo comportamento. É como se fosse uma espécie de consciência coletiva. Gente, olha que incrível. E é bem isso mesmo. Nós todos fazemos as mesmas coisas e ninguém ensinou. E ninguém ensinou. Embora existam diferentes religiões, cada um seja criada por um pai diferente, uma mãe diferente, ou às vezes é órfão. De qualquer forma, existe esse movimento natural das espécies, que na verdade é muito interessante dizer que esse campo que você falou, que aparece na constelação, né, que é esse cenário onde está a família, ou as pessoas envolvidas no seu trabalho, ou o tema que você quiser constelar, que a gente chama de emaranhado, esse campo, na verdade, é chamado de campo morfogenético, que um estudioso, um biólogo chamado Rupert Sheldrake, ele inglês, ele que trouxe à tona essa questão porque ele pesquisou e descobriu que os átomos, as moléculas, os cristais, as pessoas, as sociedades, sistemas solares, todo mundo reage ao grupo. Então, por exemplo, quando os pássaros estão numa revoada, se passar um avião no meio, os pássaros sabem desviar perfeitamente, passa o avião e eles voltam ao mesmo ângulo certinho e continuam indo para a direção certa. Ninguém se atrapalha, ninguém esquece qual é o norte-sul. Todo mundo segue. E isso, na verdade, foi descoberto, é muito complexo quando a gente para pensar, mas na verdade é explicado pela física quântica, né? Que todo mundo fala, nossa, como será que explica? Mas é explicado. Que há conhecimentos que passam de gerações em gerações. Então, por exemplo, como que aquele pássaro nasce e sabe que quando for inverno ele tem que ir para o lugar tal? Como que um pássaro vai contar para o outro que todo o grupo vai sair o dia tal e voar tanto tempo, tantas horas, tantos dias até o país tal? Como que se passa? Já nasce com a pessoa. Assim como nasce com os pássaros, com os animais. Os sistemas solares também são assim. Não, como que o Sol sabe o que tem que fazer? Exatamente. É uma coisa muito curiosa. Por isso que muitas pessoas às vezes ficam com essa sensação, nossa, mas é mágica, é algo holístico. É sobrenatural. É sobrenatural. Da onde vem isso? Porque realmente, né, todo mundo quer saber qual é o seu papel. Exatamente. E o bacana da constelação, que é muito legal contar para você aqui, é que as pessoas, mesmo as pessoas mais pacíficas, têm alguma dificuldade ou algum conflito em algum momento da vida, ou relacionamentos amorosos que se repetem, ou a pessoa sempre atrai o mesmo tipo de pessoa, ou sempre tem o mesmo conflito com a mãe ou com o pai, ou alguma questão interna dela com ela mesma. E quando a gente pertence a um grupo tipo, estamos trabalhando numa empresa, por exemplo, às vezes você vê que uma questão familiar ou amorosa volta no trabalho. Você fala, nossa, eu também estou com dificuldade na mesma coisa e é no trabalho, no profissional, não tem nada a ver. E aquela coisa parece que te chama para ser tratada, que é o que a gente chama na constelação de emaranhado, né? Que é qual o seu assunto? O que te trouxe aqui para a constelação? E o que ocorre, na verdade, é assim, como a gente tem uma vida muito corrida e atribulada, todo mundo ocupa diversos papéis em diversos lugares, né? Então, com a sua melhor amiga você é de um jeito, com seu marido você é de outro, com as suas filhas tem que ser de outro, porque são diferentes papéis. Mas nós temos a tendência a acumular papéis e exercer diversas funções no mesmo grupo. Por exemplo, você pode um dia estar na sua casa e falar assim, ai,
eu ia pedir para minha filha arrumar a cama, deixa, hoje eu arrumo a cama dela, porque não vai dar tempo, ela tem prova, deixa que eu faço. Meu marido vai sair correndo do trabalho, deixa eu fazer isso por ele. E sem querer, estou dando exemplo por Vamos dar os mulher, exemplos simples, porque as mulheres estão aí conectadas, mais fácil de entender, né? Mais fácil de entender, mas a gente acumula, a mulher principalmente acumula diversas tarefas e acaba executando muitos papéis que não são dela. Faz o serviço do outro. Faz o serviço do outro para ajudar só hoje. Daí é hoje, é amanhã, é depois. No trabalho, às vezes você fala, eu terminei meu trabalho mais rápido que os outros, vou só ajudar essa pessoa que está com dificuldade aqui, ou já vou adiantando uma apresentação. E às vezes você ultrapassa limites, não percebe. É verdade. E se desgasta, e se estressa, e chega num momento da vida que você fala, eu não aguento mais, estou estressada, estou sobrecarregada. E quem pegou todos esses papéis e pegou todas as funções para você? Alguém te pediu? Não, foi você mesma. E nós, mães, a gente tem muito isso. Nós fazemos tudo, né? Sim. Nós poupamos o filho de crescer, Sim. porque a gente quer abraçar, né? Sim. Nós queremos poupar, e não é isso, na verdade. Cada um tem seu papel. Veio uma pergunta para mim, bem interessante, e eu já tinha ouvido isso há muito tempo atrás. É uma pessoa que falou assim, olha, mas é normal a filha repetir o erro da mãe. Um exemplo, tá, sim, gente? sim. Vamos aqui viajar Sim. aqui. A mãe se separou, então a chance da filha repetir é muito grande. E aí eu sempre me fiz essa pergunta, será? Eu acho que aí entra a constelação, né? Exatamente. Essa coisa repetida, aconteceu com a mãe, vai acontecer com a filha, com a outra filha, com o filho. Esse fracasso no casamento. Sim. E aí essa pessoa mandou a pergunta, como que a gente faz então, né? Porque na família tem vários casos de separação. Sim. A mãe foi uma pessoa que se separou e veio o efeito dominó nos filhos. Sim. Isso é muito comum acontecer e na verdade é um jeito da gente demonstrar amor. Inconscientemente, é claro, porque claro que você não quer repetir o erro, você quer repetir o sucesso, as coisas boas, né? Conscientemente, mas inconscientemente, se você vê que a sua mãe sofreu, ou a sua avó, ou a sua tia, de alguma forma, aquela criança ou aquela adolescente se conectou inconscientemente com aquela situação, se doeu por aquela pessoa, acaba desdobrando, acaba refletindo nela. Então, o que a gente pode dizer? Claro, cada caso é um caso. Então, tem famílias que a filha, por exemplo, honra o pai. Então, a filha tem dificuldade de ter um homem, porque o homem perfeito para ela é o pai. E nenhum homem nunca vai chegar aos pés do pai. Só que ela não enxerga, porque é inconsciente. Porque na consciência ela não quer ficar com o pai, óbvio. O pai é só o pai. Não é um relacionamento amoroso de jeito nenhum. Mas inconscientemente está lá. Porque todo homem novo que surge, ela compara e fala, não, meu pai me dá isso, daquilo, esse cara eu vou ter que lutar do lado dele. Não, não é esse homem que eu quero, eu mereço mais. E nunca tá bom. E sempre está insatisfeito. Gente, olha que incrível isso. Deve ter muita gente nos assistindo que cai a ficha, né? Exatamente. A gente tô cometendo esse erro e não tem nada de errado. Porque quando eu fui para constelar, foi porque assim, eu tinha muitas perguntas sem respostas. Que, gente, é incrível. Mas assim, olha, sempre fui de fazer as minhas orações, tenho a minha rotina, né? Mas chega uma hora que você tem que buscar uma ajuda. Você tem que ir ou para uma terapia. E aí eu comecei a estudar essas terapias. E eu tinha muito medo. Olha o preconceito. Eu falava assim, nossa, mas será que eu vou? Ah, não, me falaram que isso daí é totalmente espiritual, que lá vai aparecer o... Olha só. É que como as pessoas têm dificuldade de entender, porque parece uma coisa muito maluca, né? Sim. Como assim você vai colocar uns bonecos, umas pessoas... E a consteladora, a terapeuta, ela vai adivinhar. Ela vai adivinhar e vai acertar. Gente, é a gente mesmo que coloca ali, não tem nada. E na verdade o constelador tem esse trabalho, é observação, que é captar, você sem querer fala palavras-chave, frases-chave que já está apontando o problema. Você que traz todas as questões. Só que esse entendimento eu só fui ter quando eu pratiquei. Sim. Porque daí ela me fazia as perguntas e eu ia montando. E de repente eu pensava, nossa, mas por que ela está me perguntando isso? E por que eu estou fazendo isso? Né? Sim. Porque estou me colocando dessa forma. Então, assim, gente, não tem nada. É você mesma. É você que te monta ali. Você monta a sua vida ali. E a pessoa fica observando e depois você fica de queixo caído. Exatamente. E eu me lembro que eu chorei muito porque eu falava, como que ela sabe disso?
E o mais incrível é que, diferente de terapia, né, com psicólogo, terapeuta, psiquiatra, você não conta a história da sua vida, você diz fatos. Então, tive um casamento, ou me separei, ou não deu certo com ninguém, ou como é seu pai, como é você se dá bem com o pai, se dá bem com a mãe, tem irmãos, quantos, teve abortos, quantos, são fatos. Sim. Você não conta a história da vida e a pessoa acerta, né, o constelador acerta, porque na verdade você trouxe o seu emaranhado e não enxerga o seu inconsciente. Então, o que vem à tona com esses posicionamentos, e na verdade até é legal lembrar, que eu até comentei isso já com você, que constelação vem do termo em alemão Aufstellung, que quer dizer posicionamento. Então, na verdade, você coloca em ordem o tema que você quer tratar. Então, constelação familiar, você coloca em ordem as pessoas do grupo familiar. Na empresa, a mesma coisa, que tem a constelação organizacional. Também, você vai pôr em ordem as hierarquias. Então, por exemplo, uma pessoa que acabou de chegar no emprego, né? Não conhece ninguém daquela empresa, é novidade. Ela chega e fala assim, nossa, tá tudo errado aqui, agora vocês vão ver, pode deixar que eu vou assumir a diretoria, comigo vocês vão ver. Aí, o que acontece? Desalinha tudo, começa a dar um monte de briga, desentendimento, um diretor que poderia comandar um grupo, começa a ter atrito com todo mundo, de repente se vê numa situação de ter que demitir alguém e mal chegou. Então, por que tudo isso acontece? Porque quando você chega numa empresa, você tem que honrar aquilo que você não conhece. Então, assim, os antigos diretores fizeram o seu papel, bem ou mal, todos nós erramos, somos todos humanos. Então, você tem que respeitar e tentar fazer o seu papel. Não é melhor que ninguém. Todo papel é importante. Desde que cada um exerça a sua função, sem querer roubar o espaço Exatamente. de ninguém e se sobrecarregar. Eu conheço algumas empresas que já constelam, inclusive pessoas que eu fiquei bem surpresa, porque eu não imaginava. E já me relataram assim, que quando o patrão lá, o presidente, se viu, e ele falava, o quê? Mas fulano pensa isso de mim? Esse setor está assim, Sim. porque eu estou agindo dessa forma? E teve esse choque com a realidade, gente. Houve a mudança, porque teve um entendimento, né? Sim. Pela parte. Sim. E o faturamento dobrou. E foi muito rápido. O próprio diretor dessa empresa me disse isso. Porque as pessoas começaram a estar mais satisfeitas, mais felizes, né? Sim. Aquilo, vou dar bronca, vou chamar no cantinho, né? Sim. Porque ele não conseguia perceber isso. Olha que incrível. E o mais incrível também é que, ao constelar, por exemplo, uma empresa, você coloca a empresa como representação. Então, você não representa só pessoas. Você representa, por exemplo, sua relação com dinheiro. Você põe uma representação para dinheiro, para, por exemplo, uma venda de um imóvel ou uma situação de herança em que você não sabe qual é o próximo passo. Então, a constelação orienta muito a abrir o caminho, né, para que você escolha. Claro, a constelação, às vezes as pessoas acham que é uma coisa tão holística que a pessoa acha que eu vou dar respostas de que direção a pessoa seguir. Não, de jeito nenhum. Cada pessoa vai seguir o seu caminho a partir do momento que toma consciência de desafios inconscientes, né, de questões, de crenças, de bloqueios, de traumas, né? Quando a gente não sabe, a gente sabe que teve um trauma, mas não identifica como passar por cima dele, né? É difícil seguir, é difícil fazer a vida fluir, mas a partir do momento em que você enxerga, por exemplo, numa constelação que vem à tona tudo isso, você consegue saber exatamente, separar o joio do trigo e ver exatamente que direção que você quer seguir a partir dessa tomada de consciência. Muda tudo. E claro, você vai falar, mas todo mundo tem 1000 emaranhados. Temos mesmo, cada vez, né, estamos vivendo, acertando, errando, driblando conflitos, né? Mas os principais, que são família, trabalho, né, área profissional, ou de repente algum grupo que você se estressou, tipo amizade, ou relacionamento amoroso, é muito importante fazer uma constelação ou outra, de vez em quando, para você enxergar o seu cenário, ver suas perspectivas, ver onde estão os seus bloqueios, para você tentar melhorar. E se a gente não cutuca, né, não vai melhorar. E esse cutucar dói?
Dói. E você tem que olhar para dentro de você e, nossa, isso aqui está incomodando, isso aqui está me atrapalhando. Dói, né? Dói e demais. não é imediato, porque você no primeiro momento não se reconhece. Nossa, gente, apertei aqui nosso Facebook, o pessoal está interagindo aqui. Deixa eu abrir de novo, tá, Lélia? Tá tão gostosa a conversa aqui que vai passar. E a gente vai acabar sem mandar beijinho. Peraí, deixa eu só pausar aqui. Peraí, gente, olha aqui, ó. Carlos Daniel Gonzaga, um abraço, Carlos. A Shirley tá aqui, ó. Todo mundo gosta desse assunto, né? Não tem como. E sabe o que eu queria te perguntar? Você também tem uma outra terapia, que é Sound Healing. Sound Healing, que é dos cristais. Isso. Eu queria que você voltasse aqui uma próxima vez para você estar explicando e falando sobre. Tá? Ó, você viu como o nosso tempo é curto? Sim. Nós temos aqui, ó, um pouquinho tempo aqui e a gente não conseguiu falar tudo. Né? Uma outra pergunta que veio é: você acha que a pessoa ela precisa primeiro constelar ela, por exemplo, ela tem um problema na família? Você acha que ela tem que ir por partes ou ela pode já direto constelar a família? De repente ela constelar, não sei, ela primeiro? Então, na verdade, a melhor maneira é sempre você se perguntar, né, a pessoa, o cliente no caso, se perguntar o que está mais incomodando ele naquele momento. Então, claro que a gente sempre vai ter questões familiares, é normal, ou desilusões amorosas, faz parte da vida. Todos nós, né, um dia tivemos algumas dificuldades em diversos aspectos, mas o que está me incomodando que parece que empatou a minha vida, que não me permite dar o próximo passo, que a minha vida está parada, né? A pessoa ter o conhecimento dela mesma, ela tem que se conhecer. Poxa, isso aqui está me incomodando, é um relacionamento amoroso de anos que aconteceu uma determinada coisa, isso tá, né? Sim. E a pessoa ela precisa saber, é verdade. E muitas vezes a pessoa fala assim: eu vim constelar relacionamento amoroso, só que na verdade eu queria constelar minha relação com a família. E daí eu pergunto, qual é o principal? Não, eu quero priorizar o amoroso. E a pessoa traz o amoroso e acaba abrindo o pai e mãe também, porque tem tudo a ver. Tudo. O bloqueio que a pessoa tem, de alguma forma, transparecem coisas, vivências, experiências boas e ruins que ela teve na família, com os amigos, com as pessoas de convívio mesmo. Porque é muita convivência e, claro, muito desgaste, né? Muito. Gente, eu quero deixar uma dica, então. O nosso tempo aqui voou, né? Quer ter esse alívio, quer ter essa visão da vida, né, com o olhar de você mesmo, porque é você mesmo que faz. Constelem, procurem a Lélia. Como que você tá no Insta? Lélia_Passe. Ó, Lélia_Passe. Mande aí. Pace. Ó, PACE mesmo, viu, gente? Mandem um recadinho pra ela, liguem pra ela, marquem. Eu super indico, eu já falei que mês que vem eu já tô na fila. Eu também faço constelação com bonecos online também. Ó, que super funciona também. É verdade, o atendimento todo mundo online. Pergunta e funciona da mesma forma que presencial. Olha, então quem não tem tempo de ir até a Lélia pode estar aí, combina, faço online. Isso mesmo. Tá? Eu sou muito eu preciso fazer, então é minha vizinha também, vai dar tudo certo. Lélia, seja bem-vinda. Muito obrigada. E olha, eu quero que você venha aqui uma vez por mês. Eu já vou deixar. A gente tem que falar também do PNL. Olha, tem tanta coisa para falar. Tem PNL, tem essa, né? Ó, vamos combinar então, sempre assim, escolhe aí uma quarta. Vamos combinar a nossa agenda e vem falar. Tá ótimo. Vem falar sobre. Londrina precisava dessa profissional linda que aterrizou aqui para estar dando uma ajudinha pra gente, porque a gente tem tanta coisa para resolver, gente, é tanta coisa que acontece na nossa vida, não tem nada de errado. Vamos constelar, né? Vamos fazer yoga. Tem agora o Reiki também, que já está no SUS aí há muito tempo, né? Sim. Então, vale a pena. Olha, um beijo para vocês. Não percam quarta-feira que vem, vai ter uma dancinha aqui que vem as meninas da fisioterapia pélvica aqui, vamos pôr todo mundo para dançar, as grávidas, tá, gente? E muito obrigada meninos do Tubarão, tá chegando aí minha amiga Lu, beijo para você, Lu. Beijo. E é isso aí, gente, até quarta que vem. Obrigada, Lélia. Obrigada a você.